Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos entender a pauta de reivindicações das mulheres sem terra do Maranhão, que foi entregue ao governo do estado neste mês. Já no território de solidariedade, a gente vai conhecer um projeto de conservação marinha que tem foco na atuação das mulheres. E no Aqui Pra Nós, a prosa é sobre desnutrição infantil. O estado da Bahia lidera um ranking nacional de casos de internação de bebês por causa da deficiência alimentar. Já no Balaio Cultural, o papo é sobre a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e seu trabalho nas periferias. A gente começa o programa de hoje no Maranhão e lembrando que o mês de março é o mês de luta das mulheres. No estado, mulheres do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, entregaram uma pauta de reivindicações para o governo, com temas diversos que impactam diretamente a vida no campo. Vamos entender com a repórter Mariana Castro. No Maranhão, estado líder em rankings de violência no campo, analfabetismo e insegurança alimentar, mais de 300 mulheres do Movimento Sem Terra entregaram uma pauta de reivindicações ao governo do estado. Entre as prioridades estão o fim da violência no campo, a proibição do uso de agrotóxicos, a garantia de cisternas nos assentamentos, a volta do programa de alfabetização de adultos e o fortalecimento da produção de alimentos. Hoje a nossa pauta de reivindicação é bastante ampla, né? A gente está denunciando inclusive a questão ambiental, né? O desrespeito dessas grandes empresas, os grandes projetos na Amazônia e no Maranhão, aos territórios, né? Ao nosso bioma amazônico, aos nossos territórios, ao nosso direito de moradia. Então hoje é uma grande reivindicação, uma grande denúncia, inclusive ao aumento da fome no Brasil. As mulheres do movimento seguiram em marcha até o Palácio dos Leões, sede do governo estadual, e foram recebidas pelo vice-governador Felipe Camarão, que compõe a chapa de Carlos Brandão, sucessor do ex-governador Flávio Dino. Nós recebemos a pauta apresentada, a luta que é permanente das mulheres do movimento. E aqui foi selado um momento de comprometimento do governo Carlos Brandão para essa pauta apresentada. O tema da violência no campo foi um dos mais debatidos durante o encontro, considerando a escalada de ameaças e assassinatos a lideranças nos últimos meses. Ainda em fase de transição de governo, a recém-empossada secretária de Direitos Humanos, Lília Raquel, garante a atuação do governo nesse sentido. Nós ainda temos tristes números que nós precisamos refutar com ações assertivas e com efetividade para tentar combater e diminuir o índice de violência no campo. Estamos em diálogo permanente com o Movimento Sem Terra, com as mulheres do Movimento Sem Terra, com os outros equipamentos e dispositivos que compõem o governo do estado, para que a gente possa dialogar e avançar na proteção do trabalhador do campo e da trabalhadora do campo. As mulheres sem terra cobram ainda uma atenção especial para o fortalecimento da produção e comercialização de alimentos da reforma agrária, em um amplo projeto de combate à fome no país. No estado, o movimento se destaca especialmente pela produção de mandioca, beneficiada em farinha, mas garante potencial para a produção em larga escala de alimentos. E nós vamos reivindicar os nossos direitos, inclusive de produzir alimentos saudáveis. Nós queremos que o acesso à terra, que o direito ao território passe inclusive pelas condições do desenvolvimento da produção agroecológica, saudável, de alimentar o nosso povo e de alimentar também o povo brasileiro. Ex-deputado federal e atual secretário de Agricultura Familiar, Bira do Pindaré analisou o documento que, segundo ele, vai orientar as ações da pasta ao longo do mandato. Nós vamos cuidar dessa pauta e ela vai nos servir como uma bússola para orientar a nossa atuação durante os próximos 4 anos. Vamos fazer uma gestão com participação e parceria com a MST, porque entendemos que sem participação popular não tem gestão de qualidade. E é dessa forma que nós vamos atuar à frente da Secretaria de Agricultura Familiar.
Lugar de mulher é onde ela quiser. E agora a gente chega na Bahia para mostrar que essa afirmação se faz presente até no fundo do mar. Um projeto que tem abrangência internacional realiza uma formação com mulheres de comunidades tradicionais do sul do estado, visando a conservação marinha e a saúde dos recifes de corais. Geralmente essa função é muito ocupada por homens. Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo. Que tal conhecer o fundo do mar? Essa é uma oportunidade que o projeto Coral Vivo tem ofertado para voluntários que querem entender um pouco mais sobre a conservação marinha e o monitoramento da saúde dos recifes dos corais. Os interessados aprendem que os recifes de coral são estruturas vivas que, apesar de cobrirem apenas 1% do fundo dos oceanos, abrigam 1/4 de todas as espécies marinhas, incluindo uma enorme diversidade de algas, peixes e outros organismos. Desde 2006, o projeto Coral Vivo, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, visa promover a conservação e a sustentabilidade socioambiental dos ambientes recifais e coralíneos do Brasil, por meio da pesquisa, educação, políticas públicas, comunicação e sensibilização. O projeto está vinculado ao Instituto Coral Vivo e é atualmente realizado por 13 universidades e institutos de pesquisa. Na verdade, o Coral Vivo é um lugar onde a gente tenta colocar nossos sonhos em prática, assim. Então, é um mundo à parte. Mas a gente trabalha, por exemplo, na área de pesquisa, a gente realiza pesquisas puras, né, e pesquisas aplicadas em unidades de conservação. Então, são desde pesquisas relacionadas à reprodução dos corais, à alimentação, né, como os corais se alimentam, como eles dependem da temperatura, branqueamento dos corais. Então, são muitos assuntos atualmente relevantes que o Coral Vivo atua. Na poluição. Então, por exemplo, nós executamos um experimento muito grande no ano passado com relação à poluição de ferro. Por quê? Porque há uns anos atrás aconteceu aquele rompimento da barragem de Mariana e que houve uma contaminação por ferro muito grande, né, dos rios, do oceano, dos recifes de coral. Então, a gente tem avaliado esses efeitos através de experimentos controlados em laboratório. A sensibilização e mobilização da sociedade em relação à importância dos ambientes coralíneos e sua preservação são aspectos fundamentais que podem ser alcançados por meio da educação. O projeto Coral Vivo tem levado o conhecimento sobre a costa e a vida marinha para escolas e universidades, além de conscientizar líderes comunitários, segmentos de pesca e profissionais de turismo. E quando o projeto não vai até as instituições, ele leva o participante até o mar. Foi a experiência que 6 voluntárias de comunidades tradicionais do sul da Bahia puderam vivenciar. Entre elas, 5 indígenas da etnia Pataxó tiveram pela primeira vez o contato com o fundo do mar. Para os indígenas, o que a gente faz, na verdade, é só mostrar o mar, né? Porque eles já têm esse cuidado. Eles são cuidadores da natureza, né? Por vocação. Né, e já estão nesse território, e são povos originários que já estão nesse território desde sempre. Então, o nosso papel, na verdade, é mostrar as belezas do mar e mostrar a técnica. Né? Então, a valorização eles já têm dentro deles mesmos, né? Então, já é tradicional desse povo. Então, o que a gente fez é justamente abraçar essa questão porque eles já têm isso como natural. Então, são pessoas que já levam naturalmente essa informação, né, de valorização do ambiente. E para a gente é essencial ainda formar mulheres, né? A sociedade necessita de mulheres líderes que tenham esse conhecimento, que possam levar para frente a informação. Através da formação e conteúdo, o projeto é capaz de gerar mudanças de hábitos, aproximar realidades e criar objetivos comuns entre todos os envolvidos. Para conhecer as ações do Projeto Coral Vivo, acesse as redes @Projeto Coral Vivo. Continuamos na Bahia, mas por um motivo preocupante. Que o Brasil vem enfrentando um contexto difícil de fome e pobreza, a gente já sabe, mas e como é que ficam as crianças nessa realidade?
Segundo o Observatório da Saúde na Infância, a Bahia é o estado com mais casos de internação de bebês por desnutrição infantil e vem liderando este ranking nacional desde 2016. A capital Salvador concentra o maior número de casos no estado, assim como algumas cidades em seus arredores. É sobre isso que nós vamos conversar no Aqui Pra Nós de hoje. Vem comigo! Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Sheila Brito, que é professora do curso de Nutrição da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Sheila. Bom dia, Lina. Obrigada. Sheila, o que é que caracteriza um quadro de desnutrição infantil e quais são os seus principais sintomas e as suas causas? A desnutrição, ela é considerada uma síndrome, né, multicausal e com alterações em várias partes do organismo, né? De forma geral, ela se caracteriza pela deficiência ou também pode ser pelo excesso de um ou mais nutrientes, né, no organismo. E na infância tem um impacto muito importante no crescimento, no desenvolvimento, né, cognitivo e na aquisição de habilidades, no acompanhamento das atividades da escola e também um impacto muito importante na saúde, né, com maior risco de adoecimento por doenças infecciosas e com maior mortalidade, né, principalmente nos primeiros anos de vida. Os principais sintomas da desnutrição infantil são perda de peso, né, importante, perda de massa magra, perda de tecido adiposo, déficit de crescimento, né, a criança que não está crescendo de forma adequada em relação à curva de crescimento, aos padrões esperados, né, anemia, deficiência de acompanhamento das atividades na escola, de desenvolvimento cognitivo, perda de apetite, né, falta de interesse geral pela alimentação e recorrência, né, de quadros infecciosos. A desnutrição, né, é uma condição, né, que é multifatorial e com apresentação de complicações em vários sistemas do organismo da criança e relacionados com a deficiência ou excesso de algum ou alguns nutrientes, né? Isso pode ser um reflexo, né, direto da qualidade da assistência pré-natal, da condição nutricional da mãe durante a gestação, se essa mãe teve complicações na gestação ou teve a nutrição inadequada. O reflexo disso é o peso a nascer, que é um importante indicador aí também de desnutrição infantil, falta de acesso, né, à alimentação, falta de uma renda mínima adequada para garantias de vida, qualidade, né, acesso insuficiente, inadequado a serviços de saúde, de educação, de saneamento básico, a qualidade da água, né, e a qualidade da alimentação, a origem dos alimentos, são todos fatores, o sistema produtivo de alimentos, de um modo geral, de um povo, né, de uma nação, são todos esses fatores que podem contribuir direto ou indiretamente para a ocorrência de desnutrição nas crianças. Sheila, a gente sabe que a questão do agravamento da fome no Brasil, né, é uma realidade nesses últimos anos e ela é atravessada por uma questão de desigualdade regional. A gente tem como responder por que a Bahia lidera esse ranking do Observatório da Saúde na Infância? Nós estamos vivendo no Brasil uma situação de retorno ao mapa da fome, né? Isso é uma condição, né, que foi apresentada no relatório do ano passado, em que há uma diferença regional importante, né? Os estados do Nordeste e do Norte do país são mais marcados pela insegurança alimentar, né? E especificamente na Bahia, a gente tem cerca de 11% da população em condições de insegurança alimentar grave, né? Que seria uma condição análoga à fome. Então, a desnutrição e a desnutrição na infância acabam sendo um reflexo, né, clínico, uma manifestação clínica da
insegurança alimentar. E existe uma questão muito estrutural também no estado da Bahia, em relação ao Nordeste, que é a concentração da população negra, né? A gente sabe que tem um fator aí racial, e crianças negras, elas têm cerca de 72% mais chances de terem desnutrição e insegurança alimentar, segundo um relatório da Situação Mundial da Infância, né, da Unicef, que foi publicado também recentemente, em 2019. Então, a gente não tem uma resposta direta, mas a gente pode, né, fazer algumas levantar algumas hipóteses, né, em relação a essa questão social. A gente está vivendo também uma realidade pós-pandemia da Covid-19, em que há grandes índices de evasão escolar, né? Crianças e adolescentes estão com dificuldade de voltar para a escola de maneira presencial. Isso interfere diretamente, né, no acesso à merenda. Isso tem a ver também com essa situação de desnutrição infantil? Qual é a relação? Sim, a gente está vivendo também no nosso país, né, uma retomada, né, no processo de investimento e organização de políticas públicas, né, dentre elas o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que sim tem um impacto muito importante enquanto parte da política de segurança alimentar e nutricional, né? Então, muitas crianças, né, recebem uma refeição adequada e de qualidade, né, considerada saudável, adequada às suas necessidades, no ambiente escolar. Então, se a gente considera que há uma menor frequência à escola, nessas condições de pobreza e dificuldade de acesso à alimentação, então a falta dessa alimentação no dia da criança pode sim ter um impacto também negativo e contribuir, né, com a ocorrência de quadros de desnutrição ou até o agravamento, né, de condições que já estejam existindo. Sheila, o que a gente tem hoje de tratamento disponível para a desnutrição infantil no Sistema Único de Saúde? Como é que se trata essa condição? Então, o tratamento da desnutrição na infância, ele vai depender da sua gravidade, né? Casos graves de desnutrição, a recomendação é que haja um tratamento, a internação hospitalar, né? Um tratamento no nível hospitalar, para primeiro estabilizar o quadro da criança, para evitar uma síndrome de realimentação e controlar infecções e, a partir disso, fornecer a quantidade adequada de energia e nutrientes, né, associada a uma série de outras medidas clínicas e de reabilitação para o tratamento, né, e a recuperação do estado nutricional. Uma outra questão é que casos, né, moderados e leves de desnutrição sejam tratados tanto no nível ambulatorial, né, ou seja, pela atenção básica, e também no nível domiciliar, né? Então, são através principalmente, né, de medidas relacionadas a ações de alimentação e nutrição, né, a qualidade da alimentação, a orientação adequada sobre nutrição durante o pré-natal, a promoção e proteção do aleitamento materno. A gente tem visto que o combate à fome está mais presente, né, na prioridade da pauta política no Brasil, diferente dos últimos anos. O que a gente pode esperar e que caminhos devemos seguir em relação ao combate à desnutrição no sentido das políticas públicas? Toda a política pública voltada à melhor distribuição da renda, né, seja um programa de transferência de renda direto para apoio a famílias que estão em condição de insegurança alimentar, né, grave, ou de outros níveis, né, políticas de ampliação de acesso à educação e à saúde, né, políticas de incentivo à geração de renda e à produção de alimentos saudáveis, né, como incentivo à agricultura familiar. A gente tem aí o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAE como importante política pública de segurança alimentar, né, que
promove uma alimentação de qualidade na escola, fazendo também uma interface com a agricultura familiar. Sheila, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Muito obrigada, Aline. Eu te agradeço a todas e todos. Um bom dia. Estamos de volta com o programa. Chegamos agora no Recife, em Pernambuco. Vamos conferir com Rodolfo Rodrigo. Em inúmeras periferias do país, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias tem auxiliado crianças, jovens e adultos na percepção dos seus sonhos. Isso porque a rede é um movimento pela democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas sob a perspectiva da leitura como direito humano. Desde o seu nascimento, em março de 2015, a rede busca dar amplitude nacional à organização das bibliotecas comunitárias em redes locais. Essas redes conectam pessoas e instituições de forma horizontal para cooperar com uma causa comum, a educação. E elas interligam espaços de um mesmo território local para garantir o direito à leitura através de trocas de saberes, experiências e de ações e atividades coletivas. Em São Luís do Maranhão, no bairro Coroadinho, a quarta maior favela da América Latina, a rede ocupou a periferia e, além de garantir um mar de histórias, agora é também um polo cultural. É o que explica Vandete Cunha, a coordenadora da Biblioteca Comunitária Semente Literária, que faz parte da rede Ilha Literária do Maranhão. São comunidades que não têm equipamentos culturais, tem uma ausência muito grande de equipamentos culturais. Então, as bibliotecas nesse espaço, elas serviam de teatro, serviam de espaços que tinham aulas de dança, e tudo isso casado com a literatura. Então, esse espaço ele se tornou, a gente sempre chamou de menina dos olhos da instituição e uma válvula de escape mesmo dentro da comunidade, porque as crianças no contraturno da escola estavam na biblioteca, e eles tinham, além da leitura, eles tinham também esse trabalho com as outras artes, né? As bibliotecas comunitárias funcionam como um espaço de incentivo à leitura que entrelaça saberes da educação e da cultura. Muitas delas nascem por iniciativa da comunidade e é gerenciada por ela. E mesmo quando não surge com a iniciativa da comunidade, deve atendê-la e incluí-la nos processos de planejamento e gestão. Mas, mesmo com os livros dispostos para acesso, algumas pessoas não são familiarizadas com o espaço. Por isso, é importante o papel do mediador. Narlise Costa faz a mediação de leitura na Biblioteca Comunitária Semente Literária, no Coroadinho. Para ela, aproximar o leitor é dar vida à biblioteca. A biblioteca ela só se torna viva quando se tem pessoas, quando se tem gente para conversar, para falar sobre, para vivenciar aqui. E o papel do mediador, ele é o facilitador. Às vezes, a Vandete agora estava dizendo que os adultos têm uma dificuldade muito grande de adentrar na biblioteca. Então, entra a minha pessoa que propor estratégias para que o adulto se aproxime mais. Como rodas de conversa, a gente vai começar a oferecer oficinas de artesanato, porque isso aproxima os adultos, né? E, através disso, a gente consegue inserir a leitura literária e consegue fazer com que eles passem a gostar. A Rede Nacional conta atualmente com 11 redes locais e 119 bibliotecas comunitárias em 23 cidades do país. Só na região Nordeste, são mais de 50 bibliotecas comunitárias cadastradas, totalizando um acervo de 160 mil livros que pode crescer ainda mais. Se você tem livros de literatura para doar, procure uma biblioteca comunitária ou entre em contato através das redes sociais. A sua doação pode contribuir para que a leitura e a literatura alcance ainda mais a população que não tem acesso livre à educação. E o Trilhas está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para a gente também. Basta mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.